Olá, boa tarde. É com grande satisfação que o Conselho Regional de Psicologia, Minas Gerais, recebe a todos e todas para dialogar sobre o tema, o Sistema Conselho de Psicologia e a valorização da profissão. Nessa data especial, em que a psicologia celebra 58 anos de regulamentação da profissão, o CRP parabeniza todas as psicólogas e psicólogos profissionais e em formação pelo seu dia. Para iniciar as nossas atividades, convidamos as entidades da psicologia, parceiras do CRP-MG, para também fazerem suas saudações à categoria. Para dar boas-vindas e fazer sua saudação inicial, convidamos a presidenta do Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais, senhora Lourdes Machado. Boa tarde, Natália. Em nome das psicólogas e psicólogos que estão trabalhando na linha de frente dessa pandemia, quero cumprimentar toda a nossa categoria e me solidarizar com as famílias das mais de 116 mil vidas perdidas pela Covid-19 em nosso país. No nosso estado, contabilizamos hoje 5 mil vidas. E também chamar a atenção para o artigo 196 da Constituição Federal, que fala que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Nós não podemos minimizar e nem negligenciar a ciência e os protocolos sanitários. Nosso Código de Ética, em seus princípios fundamentais, diz: o psicólogo deverá trabalhar visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, iniciando, gostaria de cumprimentar as entidades aqui presentes, ressaltando a importância da nossa parceria para continuarmos na construção de uma psicologia potente no nosso estado. Agradecer também pelo trabalho desenvolvido em nosso comitê de crise há 150 dias. Dizer que a presença de vocês, dessas entidades, foi e está sendo fundamental na discussão e no fortalecimento das nossas ações. Agradecer aqui também ao Conselho Federal de Psicologia pelo exercício democrático das construções conjuntas com os regionais. Temos reuniões quinzenais com o Conselho Federal e todos os regionais. Somos um sistema potente, um sistema operativo e que pauta suas ações na defesa inegociável dos direitos humanos e da democracia. Cumprimento, então, o Conselho Federal de Psicologia, aqui hoje presente com o Rodrigo Acioli, a Abrapso Minas, Associação Brasileira de Psicologia Social, Jaciane Serafim, o PSIND-MG, Sindicato das Psicólogas e Psicólogos, com a nossa companheira Iluanda Queiroga, a Abrapé Minas, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, com a professora Débora Barbosa, a ABEP Minas, Associação Brasileira de Ensino da Psicologia, com o Delcio Guimarães, e o IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, hoje com o Maquilin Nunes. Dizer que hoje, nessa data, em 27 de agosto de 1962, foi sancionada a nossa lei 4.119, que tornava a psicologia uma profissão. Antes dela ser juridicamente reconhecida, antes de sermos uma profissão, nós já existíamos psicólogas e psicólogos que estávamos presentes em campos como a educação, a saúde, o trabalho e o direito. E também a psicologia já era ensinada nas escolas normais e nas faculdades de filosofia e em centros de excelência. A estruturação dos conselhos aconteceu em plena ditadura militar, a partir de 1964. E naquele período intenso da repressão, e ia se estender até os anos 70, quando a nossa lei 5766, em 71, criou o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais.
Nesse tempo, acontecia-se no Brasil, né, avanços dos movimentos progressistas para a redemocratização. E isso ganhou força também, né, nos movimentos da psicologia. E aí nesse momento, começaram-se as críticas em relação ao pensar, ao nosso pensar e ao nosso fazer. A preocupação em colocar a ciência e a profissão em harmonia, né, com a solução dos problemas sociais e em oposição a uma visão tecnicista. E aí vai sendo gestado, né, um compromisso da psicologia, um compromisso social, e que hoje é marcado pela concretização desse projeto, né, que é o compromisso social da nossa profissão e pela democratização do nosso sistema Conselho de Psicologia. Em 62, nós éramos menos de 1.000 psicólogos no Brasil. Em 75, passamos para aproximadamente 5.000. Em 80, atingimos 30.000. E hoje nós somos 378.473 psicólogas e psicólogos no Brasil, segundo o infográfico do Conselho Federal de Psicologia. A nossa profissão na América Latina, né, junto ao México e ao Peru, nós temos a nossa profissão regulamentada, né? E também, se a gente for pensar nas conquistas que a gente tem assim nesse cenário, temos muitos desafios, estamos vivendo um momento assim de muita tristeza no país, mas a gente tem hoje, né, que celebrar de uma certa forma alguns avanços que nós obtivemos, inclusive nesse processo, né, de pandemia, que foi ontem a aprovação pela Câmara dos Deputados, né, aliás, pelo Senado, do novo Fundeb. Já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados e essa semana foi aprovado no Senado o novo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Essa ação, né, ela foi desenvolvida junto com as nossas entidades nacionais, junto com o Serviço Social, e a expectativa é que esse Fundeb seja constitucionalizado, né, tornando-se uma política permanente, uma política de Estado. Também tivemos em 2019 a aprovação da Lei 13.935, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. E aí uma surpresa muito boa, essa semana é que um município mineiro, o município de Coronel Fabriciano, né, aprovou o projeto de lei que insere a psicologia e serviço social na educação e que agora foi para a sanção, né, do prefeito. Então, essa ampla mobilização do CRP, né, do CRES, da ABRAPEE, em relação a esse projeto de lei, nesses municípios mineiros, nós tivemos o primeiro, foi em Coronel Fabriciano, mas estamos também em outros municípios, né, trabalhando a proposição dessa lei, que insere, né, profissionais da psicologia e do serviço social na educação básica, na rede básica de ensino. Então, agradecer assim, o grande empenho das entidades, das pessoas envolvidas aí nesse campo. Hoje, também, ao final, né, desse evento, da segunda mesa, nós vamos apresentar a nossa identidade visual da gestão. E aí eu já aproveito para convidar todas e todos para esse momento, né, o momento que nós vamos dizer um pouquinho, né, o que nos trouxe até aqui, o que nos trouxe a essa gestão. E o nosso lema, né, da nossa gestão é psicologia em todos os lugares. Finalizando, então, a minha fala, né, proponho que a gente celebre esse dia, hoje, 27 de agosto de 2020, no meio de tantos desafios, né, dizer que a psicologia já avançou muito, muito, mas os nossos desafios são maiores. Que a psicologia continue avançando na profissão, na ciência e no compromisso social. Parabenizo a todas e todos os nossos colegas esse 27 de agosto. O CRP de Minas Gerais reconhece e agradece às psicólogas e psicólogos pela busca incansável desse fazer de múltiplas potências. Que a nossa atuação continue sendo pautada pelo nosso compromisso social e ético. Um bom evento para nós. Obrigada. Ouviremos agora o conselheiro do Conselho Federal de Psicologia, senhor Rodrigo Acioli Moura. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, fazer um agradecimento especial
ao CRP de Minas Gerais pelo convite, né, para poder compor essa mesa tão especial no dia de hoje. Desejar a todas as psicólogas e psicólogos do Brasil a data de hoje, parabenizá-los, parabenizar também os nossos futuros colegas, os estudantes de psicologia, que é uma parte potente também nessa nossa construção, né? Todos sempre muito presentes nos nossos eventos, nas nossas assembleias, quando possíveis, né? Mas vocês, estudantes, futuros colegas, também têm um papel muito importante nessa construção da psicologia brasileira. E também todo o corpo técnico do Sistema Conselhos, né? Que nos ajudam a fazer toda essa máquina funcionar. Muitos são psicólogos, outros não são, mas independer da formação, agradeço também, e esse parabéns por hoje se estende para todos, tá? Bem, hoje, 27 de agosto, dia do psicólogo, especialmente esse ano, um ano tão diferente, né, para todos nós, e por isso também se torna um ano especial, para que possamos afirmar a nossa prática enquanto ciência e profissão, a sua importância, com muitos desafios diferentes, né? Muitos não estamos preparados, mas também para tantas outras coisas que o Sistema Conselhos de Psicologia, com a chegada da pandemia, se mostrou preparado para lidar de maneira emergencial, né? Diante até em comparação às demais áreas da saúde, mas está sendo um ano de muita experiência, de muitas conquistas também nessa afirmação da importância da psicologia brasileira. É importante afirmar aqui, lembrar que hoje, né, como já foi dito, hoje temos um número elevado, mais de 300, estamos aproximando dos 400 mil profissionais registrados no Brasil. No mundo, somos o país com o maior número de psicólogos. Isso já nos coloca num papel muito importante, né, no cenário mundial. E não é à toa que a nossa profissão vem sendo muito observada, né? Infelizmente atacadas em alguns momentos, mas porque estamos percebendo por aí o quanto estamos sendo importantes na construção dessa sociedade e das políticas públicas também, né? Quando falamos em valorização, quando conseguimos levar a psicologia para todas essas instâncias governamentais e ajudá-los a pensar e construir a psicologia, isso mostra também o quanto estamos crescendo, o quanto estamos sendo valorizados. É isso, por enquanto encerro por aqui. Desejar boa tarde, bom trabalho a todos nós. Obrigado mais uma vez pelo convite. Com a palavra, a representante da Representação Estadual de Minas Gerais, da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, senhora Débora Rosária Barbosa. Olá, boa tarde a todas as psicólogas, os psicólogos, a todos psicólogas. Eu gostaria de dizer que, apesar de estarmos nesse momento pandêmico, temos coisas a comemorar. Lud citou a aprovação do Fundeb. Uma das características da aprovação desse Fundeb foi uma luta empreendida por muitos de nós, educadores, para que houvesse aprovação com o CAC, né? Que é o gasto por aluno. Durante muito tempo, né, houve esse desinvestimento na educação de um modo geral, e essa é uma luta que começa com a campanha nacional pelo direito à educação, que envolve vários educadores do Brasil, e nós conseguimos aprovar essa legislação do Fundeb com o CAC, né? E isso é um avanço muito grande, porque esse gasto, especificamente por aluno, ele representa um grande avanço, né, do investimento e desse dinheiro para melhorar as condições da oferta da educação de qualidade nas unidades escolares. Estamos muito felizes, então, apesar das tristezas, né, me solidarizo com as famílias que perderam muitas pessoas, mas, apesar disso, estamos felizes com algumas conquistas que são da sociedade. Deve-se ficar bem claro que não são de um governo ou de um congresso específico ou de um político específico. É uma conquista nossa, que nós lutamos muitos anos por ela. Assim como foi a Lei 13.935, aprovada em 2019, vetada pelo senhor presidente Bolsonaro, mas que conseguimos derrubar o veto graças às nossas mobilizações. Então, a ABRAPE, a representação estadual hoje, nós somos uma representação colegiada
Estou falando em nome de Estela Maris Bretas, de Celso Francisco Tondinho. Hoje nós somos 3 pessoas que estamos na representação colegiada da Abrape e, obviamente, estou falando em nome de todos os associados da Abrape em Minas, né? E também aproveito que eu participo, né, junto com muitos que estão nos vendo, Valdomiro, que está dando um oi, Odila, né, nós participamos da Comissão de Psicologia Escolar e Educacional do CRP Minas, e temos lá também enfrentamentos diários e lutas, como culminou, como Lourdes comentou, com a aprovação da lei que insere o psicólogo e o assistente social na rede pública de Coronel Fabriciano. É uma luta, né? Estamos aí empreendendo essa luta em outros municípios, Montes Claros, Uberlândia, já o fizemos em outros momentos em outros municípios, e contamos aí com a ajuda de muitas pessoas que não dá para nomear aqui. Quero agradecer a todos, né? Desejar um bom evento, e para finalizar, eu gostaria de citar um trechinho do nosso patrono da educação brasileira, o senhor Paulo Freire, que diz o seguinte: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. E um outro trecho: ai daqueles que pararem com a sua capacidade de sonhar, sua coragem de anunciar e denunciar. Ai daqueles que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, pelo profundo engajamento com o hoje, com o aqui e agora, se acelerarem a um passado de exploração e de rotina. A luta continua. Abraço a todos e uma boa tarde para nós. Com a palavra, o coordenador do Núcleo Minas da Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, senhor Délcio Fernando Guimarães. Boa tarde a todas e todos. Em nome da ABEP Núcleo Minas, né, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, também como colaborador aqui da Comissão Temática de Avaliação Psicológica e membro da Comissão de Formação aí do Conselho 04, gostaria de, primeiramente, agradecer ao Conselho o convite, então, pela participação nessa mesa de abertura aí dessa live. E saúdo, então, todas e todos que estão nos assistindo, bem como os representantes das entidades aqui presentes. Bom, estamos hoje, né, aqui nessa mesa de abertura para mais um evento em comemoração à Semana da Psicologia, que o Conselho intitulou, então, os Sistemas Conselhos e a Valorização da Profissão. Em alusão, né, ao Dia do Psicólogo, comemorado nessa data de hoje, né, 27 de agosto, há 58 anos, né, que a psicologia, então, ela foi regulamentada como profissão no Brasil. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais, e este especial 04, vem realizando, então, várias atividades, né, voltadas para a construção de saberes e reflexões sobre o exercício da psicologia como ciência e profissão no nosso Estado, assim como os demais 24 conselhos regionais no território nacional. Né? E como mote, nosso conselho aí, né, escolheu, né, o slogan: psicologia, presença que acolhe e promove a vida. E segundo, então, este slogan, ele nos convoca também a pensar um pouco na formação da psicologia e no seu exercício. Né? Então, este ano em que vivemos aí, né, uma conjuntura atípica provocada pela pandemia aí do Covid-19, todas as atividades que estão acontecendo remotamente, através das ferramentas de interação virtual, esta é uma delas. E, dentro, então, vários objetivos das ações que o Conselho propõe, destacamos, né, em nome da ABEP e das demais comissões, o desafio de pensar sobre implicações que vão afetar a psicologia no período pós-pandêmico, trazendo aí perspectivas sobre como reestruturar a ciência psicológica para atender todas as demandas sociais aí nos próximos anos. A formação acadêmica, sem dúvida alguma, exerce fundamental importância para o exercício profissional. E uma formação sólida, embasada em aspectos éticos, científicos e técnicos, requer das instituições de ensino e dos seus docentes que nela atuam estar engajados com os aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais, a bem de uma sociedade onde esses profissionais atuarão.
Deste modo, então, discutir esses desafios éticos da formação é também uma questão de demanda da preocupação constante tanto das instituições de ensino superior, das agências formadoras e reguladoras da profissão, quanto para os docentes e discentes também, e as associações, né, implicadas com a temática, né, que aí a ABEP ela se preocupa enquanto a formação. E eu tomo aqui emprestado, né, a fala da nossa secretária aí do CRP, a colaboradora Eveli, né, que ela lembra, então, que a psicologia se aprende com a presença, né, e cita também as diretrizes, né, as novas diretrizes aí de 2019, que já foram aprovadas pelo CNE, né, fruto de amplo e democrático processo de discussão da categoria, que reafirmam, então, a inclusão, a atenção à diversidade e a presencialidade como princípios fundamentais dessa formação em psicologia. Portanto, ressaltamos aqui, né, que nós somos contra a educação à distância na formação em psicologia, pois a formação ela se dá pelo convívio com essa diversidade humana, pessoas, grupos, instituições, territórios, com a diversidade de aportes teóricos e metodológicos de campos de atuação. E essa situação, então, emergencial que vivemos, nos requer ajustes os mais diversos nas nossas práticas e ampliação das atividades do ensino emergencial remoto. E ela deve vir também acompanhada da análise do que está sendo possível formar nesse momento. É necessário reconhecer que é possível considerando os aspectos legais, técnicos e éticos. No que tange à acessibilidade das estudantes, a necessidade, então, de cuidar da individualidade, e, nesse sentido, as instituições de ensino podem e devem encontrar alternativas para reduzir as dificuldades, investindo em infraestruturas e tecnologias de informação, ampliando o acesso dos estudantes aos serviços online, nos seus espaços, realizando, assim, as adequações para a coexistência do presencial com o remoto. Entendemos também que não cabe ao Sistema Conselho dizer o que as instituições de ensino devem ou não fazer. É responsabilidade, então, da instituição de ensino, tanto por meio das emendas, conteúdos das disciplinas, como das propostas de estágio, estruturar como atividades teóricas e práticas que podem ser ensinadas na formação. Então, aqui nós ressaltamos que a ABEP e o CRP divulgaram recentemente aí o resultado dos encontros promovidos em todo o território nacional e, desde então, disponibilizou um caderno de orientação, que saiu essa semana aí, denominado Práticas e Estágios Remotos em Psicologia no Contexto da Pandemia da Covid-19. E trazemos também outro documento muito importante, né, e atual, produzido também pelo CFP, a CCAP, o IBAP, a ASBRO, referente à cartilha das boas práticas para avaliação psicológica em contexto de pandemia. Esses dois documentos, né, estão disponíveis no site, né, do Federal. E, para terminar, né, esperamos, então, que essa live ela atinja os objetivos e fomente, então, as reflexões para que os profissionais da psicologia tenham um protagonismo no sentido de sugerir e avaliar ações sobre esse processo de regeneração da profissão após os impactos da pandemia na nossa categoria, na nossa vida e na nossa atuação. Então, mais uma vez, reiteramos aqui o nosso agradecimento pela participação de todas e todos, um fazer conjunto que se faz em prol da constante valorização da ciência psicológica. Agradecer mais uma vez ao CRP pela parceria constante e necessária para a construção de uma psicologia democrática e igualitária. Deste conselho, que é seu, que é nosso, e que cada vez mais se preocupa com a valorização da profissão. Então, deixo aqui o meu abraço e parabéns a todas e todos os profissionais e futuros colegas de profissão. Até mais. Com a palavra, a vice-presidenta da Associação Brasileira de Psicologia Social, Regional Minas Gerais, senhora Jaciane Soares. Boa tarde a todas e todos.
Quero inicialmente cumprimentar a presidenta do CRP Minas Gerais, Lourdes Machado, representantes de demais órgãos e entidades aqui presentes, palestrantes, e a todas e todas que participam dessa live. Em nome da regional Abrapso Minas Gerais, agradecemos ao CRP pelo convite e parceria, e parabenizamos pela atuação dessa gestão, que não tem medido esforços para atender as demandas que emergem neste tempo de pandemia. A toda a categoria, o nosso respeito e admiração pelo enfrentamento nas linhas de frente de batalha, na defesa da existência da vida contra a pandemia do Covid-19, que tem escancarado mazelas resultantes da imensa desigualdade social existente em nosso país. Este momento atual nos convoca, portanto, a reatualização do nosso compromisso social, pois além do enfrentamento ao vírus, precisamos enfrentar cotidianamente o descaso de um governo e sua política de morte material e simbólica, que desmonta políticas públicas importantes e necessárias à manutenção da vida, resultado de muita luta e resistência. Por fim, aproveitamos o dia de hoje para reafirmar o posicionamento intransigente da Abrapso com a democracia, com os direitos humanos, em favor da vida, da transformação e da justiça social. Mas desejo um bom evento a todos e todas e muita potência de luta para os desafios que aí estão e que ainda estão por vir. Obrigada. Com a palavra, o presidente do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, senhor Maquilin Nunes Batista. Olá, boa tarde a todos e a todas. Feliz dia dos psicólogos para todos nós. Quero agradecer o convite do CRP de Minas Gerais e de todas as pessoas, os estudantes que trabalham em prol também da psicologia, né? Vivemos atualmente um momento de grande desvalorização dos profissionais de saúde, de todas as áreas, de todos os campos, um desinvestimento na saúde e na pesquisa, como se diz na psicologia social, um modelo insanitário, e também na psicologia clínica, um modelo de insanidade, né? Estamos passando aí por uma onda de pandemia além do coronavírus, mas de saúde mental, onde todos os transtornos se afloram, as emoções negativas aumentam, né? Rápidas adaptações ao novo cenário, em relação aos psicólogos, rápida adaptação às tecnologias, uma carga de trabalho bastante grande, bastante maior do que já havia antigamente, e uma carga emocional também para o profissional que está na linha de frente, né, muito grande. Temos vários estudos, né, relatando que o cuidador, ele acaba muitas vezes adoecendo, porque não é fácil cuidar, né? Cuidar é uma arte, cuidar exige um investimento bastante grande, né? E quem ajuda, né? Então, esse tipo de iniciativa do Conselho Regional de Minas Gerais e do Sistema Conselhos, né, é muito importante porque dá força para o psicólogo, né, auxilia na motivação do profissional que está trabalhando diretamente com as agrúrias desta pandemia, né. Nós sabemos o quanto que o sistema conselhos, né, os sistemas, tanto o Conselho Federal de Psicologia, quanto os conselhos estaduais, os conselheiros, né, as instituições e as entidades vêm trabalhando por nós. É um trabalho incansável, é um trabalho que realmente demanda muita energia de quem também está preocupado com quem cuida, né. Em termos da avaliação psicológica, acho que foi bastante interessante, né, porque as várias áreas que compõem essa mesa falaram um pouco sobre as contribuições que vem dando, né, para a psicologia, e todas as áreas fazendo das tripas coração para poder auxiliar
a quem está realmente na linha de frente, né, a avaliação psicológica também é uma das áreas de grande relevância dentro da psicologia, como todas as outras áreas, né, lembrando que toda intervenção em qualquer área de atuação depende de uma avaliação contextualizada, ética e técnica. Independente do uso de instrumentos psicológicos, a avaliação é muito maior do que simplesmente a testagem psicológica, né? E a avaliação, ela vem ajudando bastante também a psicologia na confecção e na confirmação das teorias psicológicas, né? Então, ela vem contribuindo bastante para a área da psicologia em si, como todas as áreas vêm fazendo, né? O IBAP, propriamente dito, né, vem trabalhando bastante em conjunto com o Conselho Consultivo da Avaliação Psicológica, né, com o Conselho Federal, e com outras entidades, dentro do FEMPB, inclusive, né, do Fórum de Entidades da Psicologia Brasileira, e aí, como o Décio falou, né, nós lançamos aí a Cartilha das Boas Práticas, temos webinars, lançamos o primeiro compêndio de avaliação psicológica do Brasil e da América Latina, o ano passado, e vamos também propiciar uma jornada online, que vai acontecer agora em novembro, que vai justamente dizer um pouquinho sobre as dificuldades e como que o psicólogo vem enfrentando toda essa questão da pandemia nos dias atuais, né, com as novas tecnologias e assim por diante. Dizer que o psicólogo, atualmente, ele, mais do que nunca, tem uma função social de grandíssima relevância, né? E que juntos, mais do que nunca, somos mais importantes, juntos somos mais fortes e juntos somos mais psicólogos. Muito obrigado. Ouviremos agora a presidenta do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de Minas Gerais, senhora Luanda do Carmo Queiroga. Saudações. Muito obrigada. Eu quero começar agradecendo o CRP pela articulação, e por todas as articulações e pelo convite de estarmos aqui hoje, todas as entidades, né? Essa articulação e união das entidades representantes da categoria, ela mostra, né, o quão é importante a nossa atuação nesse momento, né? A gente vive um momento muito crítico, que mais do que nunca a gente precisa estar forte enquanto instituição, né? Então, as nossas ações, as intervenções que a gente tem feito em parceria, elas refletem a importância dessa união e desse momento, né? Que elas têm garantido mais segurança, informação, orientação para a nossa categoria, atuar de forma assertiva e um pouco mais segura nesse momento de pandemia, né? Então, a Lu Machado citou aí, estamos juntas compondo um comitê de crise com todas as instituições aqui presentes, e construindo notas, orientações, atuando, né? E aí, nesse sentido, eu saúdo, né, todas as instituições aqui presentes. Eu quero parabenizar também as profissionais psicólogas e psicólogos, né, que estão aqui hoje nos assistindo e que estamos hoje comemorando o nosso dia, né? Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente tem mostrado aí, enquanto categoria, o nosso compromisso social com a profissão, né? Enquanto sindicato, eu quero lembrar também a nossa importância enquanto classe trabalhadora, né? E a importância de nos mantermos com esse compromisso ético, político, de garantir as lutas contra todas as formas de opressão e contra as desigualdades que assolam o nosso país. A gente vive um momento crucial, né, para a gente conseguir garantir direitos, e aí eu digo direitos no campo trabalhista também, né, principalmente porque nós, trabalhadoras e trabalhadores, estamos aí atuando na linha de frente do combate ao coronavírus. E aí é nesse momento que eu ressalto também a importância da gente ter um sindicato forte e representativo da categoria nessas lutas, né, e coloco aí, né, em nome da diretoria do PSIND, a nossa abertura e disposição para representar a categoria nesse momento, né. A gente
após todas as falas, né, de todas as instituições, a gente consegue fazer um apanhado aí de que a gente tem realmente algumas coisas a comemorar, apesar desse momento de crise, de luto e de luta em que vivemos, né? E eu acho que a gente pode aproveitar muito o fôlego de todas essas conquistas para que a gente some forças nas outras lutas que estão sendo impostas pela conjuntura. A gente está vivendo um momento de perdas de direitos no campo trabalhista, de desfinanciamento das políticas públicas, né, em que muitos dos nossos profissionais, psicólogas e psicólogas estão atuando, de um aumento da desigualdade social e da pobreza no nosso país, né, e aí meu recado final é de dizer que, como psicólogas e psicólogos, devemos estar atentos e atentas a toda essa conjuntura, né, e que no dia de hoje a gente consiga, e a live de hoje, consiga somar todos esses esforços para contribuir para uma construção de uma profissão e de uma categoria cada vez mais atuante aí na nossa vida e na nossa conjuntura. Obrigada, Lu Machado, obrigada. Um beijo a todos e todas. Agradecemos as manifestações e a disponibilidade de todas e todos em estar aqui conosco, compartilhando esse momento de celebração. Encerrando esse momento de abertura, convidamos vocês a continuarem acompanhando a transmissão. Pedimos à conselheira Lourdes Machado e ao conselheiro Rodrigo Acioli que permaneçam conosco para darmos sequência ao evento. Eu me despeço de vocês, passando agora a palavra para a psicóloga e colega Flávia Santana, que irá conduzir os trabalhos a partir de agora. Deixo meu abraço e felicitações a todas as psicólogas e psicólogos pelo seu dia. Uma boa live para todos. Obrigada, Natália. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Flávia. Eu sou psicóloga e sou gerente técnica do Conselho, e em nome da presidente Lourdes, eu cumprimento também a todos os meus colegas lá do CRP, né, que tem também um grande dia de comemoração, e principalmente a equipe de psicólogos e psicólogas que compõem a equipe do CRP. Então, é com muita alegria que eu venho participar deste evento, né, e acho que a gente dá continuidade aí a todo um processo que foi marcado por essas falas da primeira mesa, um processo de resistência que acompanhou, né, toda a luta para a regulamentação da nossa profissão. Mas penso que o desafio é grande e a gente continua, né, sempre comemorando, mas também inserindo como pauta principal, né, do Conselho e também da psicologia, né, como nossa categoria, assim, de pensar numa psicologia para o futuro, né. Então, para falar um pouco sobre tudo isso, um pouquinho mais para a gente discutir essas questões, né, que surgiram pós-regulamentação, eu chamo, né, aí para compor a nossa mesa, a presidente Lourdes Machado. Boa tarde, Lourdes. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Então, Flávia, assim, dizer, né, da alegria da gente estar dividindo essa mesa com você, porque um dos pressupostos básicos, né, da nossa gestão, alinhado, né, ao compromisso da nossa profissão enquanto ciência e profissão, né, com a garantia indiscutível e inegociável dos direitos humanos, é a gente fazer uma aproximação, né, e eu sempre falo categoria, mas me encaixo nessa categoria, né? Também sou psicóloga, sou categoria, né? Com esse compromisso nosso, com essa parte técnica da nossa profissão. E aí, começar essa live hoje, no dia, né, da psicóloga e da psicóloga, tendo a nossa gerente técnica, né, fazendo a mediação, é uma grande alegria. Seja muito bem-vinda, Flávia.
né, para que a gente coloque hoje, assim, nesse espaço, né, alguns dos avanços e também alguns dos desafios, né, que nós temos aqui pela frente. Tá bom. Chamo Bem-vinda também para... A Rita também chegou, né? Quem mais está aqui? Chegou. E o Rodrigo continuou com a gente. Vamos fazer um bate-papo interessante. Sim, eu chamo também para fazer uma nova apresentação. Nosso convidado, né? Muito prazer, Rodrigo. A gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Seja bem-vindo ao nosso evento aqui, né? De comemoração. E gostaria também de deixar aqui o espaço para as suas palavras. Oi, Flávia. Vou aproveitar o momento, então, para dar um oi para você. A Lu já falei, dar boas-vindas à sala agora para a Rita. Enfim, né? É um prazer estar com vocês agora nessa segunda etapa da mesa. Que esse nosso bate-papo, essa nossa troca seja eficaz, boa, enfim. Estou animado aqui para o bate-papo, né? Nada melhor do que uma boa conversa para que a gente possa trazer à tona todas as discussões, os pontos, né? Transparecer para todos aqueles que vivem a psicologia um melhor trabalho, né? Então, enfim, estamos aqui abertos para a conversa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Rodrigo, eu acho importante também você dizer que está compondo a gestão hoje do Conselho Federal, né? Fala um pouco para a gente lá do seu lugar, como é que estão conduzindo os trabalhos. Bem, esqueci de trazer esse detalhe, né? Hoje estou como conselheiro do Conselho Federal de Psicologia, né? Somos 22 profissionais, psicólogos do Brasil inteiro, de todas as regiões do país. De Minas Gerais temos 2 conselheiras também queridas, a Isabela e a Dalcira, que compõem esse plenário. Bem, nós sabemos da atividade fim do Conselho, né? Orientar, regulamentar, fiscalizar a profissão, mas nós, enquanto autarquia, né? É interessante falarmos um pouco sobre isso também. Às vezes as pessoas ouvem o nome autarquia e pensam que é uma entidade do governo, é uma entidade governamental. Mas não somos o governo, mas, por lei, né, temos essa responsabilidade social, né? Somos nós que representamos a prática, nós representamos o assunto, a discussão, a psicologia. Então, temos uma função social super importante de não só de orientar a categoria, mas sempre que for preciso, sempre como chamados também, a ajudar, como dito ali na mesa de abertura, os representantes governamentais a pensar em políticas públicas, nas ações, e dizer qual é o papel de psicólogo nessa história toda, nisso tudo, né? Enfim, são muitos assuntos. Hoje vamos aqui dar uma atenção especial à valorização, mas estamos em muitas frentes. Estamos hoje aqui num evento do CRP Minas Gerais, né? Existem as peculiaridades do estado de Minas Gerais, são muitos municípios de Minas Gerais, eu imagino quão complexo seja trabalhar nesse estado. Existem as peculiaridades também de cada município, mas quando ampliamos isso para o Brasil, em mais de 5.000 municípios, né? E a gente vê como a psicologia é potente, é riquíssima, e precisamos sempre pensar, né? Não apenas E estar no Conselho Federal me trouxe um pouco isso, né? Eu muito habituado, eu sou psicólogo do Rio de Janeiro, e no começo muito habituado às demandas do Estado do Rio de Janeiro, a gente começa a conhecer as demandas do Brasil inteiro, né? Então a gente passa a pensar de maneira ampla e plural. Enfim, muito mais coisa aí para compartilhar com vocês durante a nossa conversa. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa querida conselheira Rita Almeida, que também compõe a Comissão de Ética. Por favor, Rita, pode se apresentar. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Rodrigo. Prazer, Rodrigo. É bom estar aqui para a gente conversar um pouco, né, nesse nosso primeiro dia, essa nossa primeira experiência, né, de Dia do Psicólogo remota, né, e eu acho legal, assim, né, que diante de toda essa situação, a psicologia não tem recuado, não tem se acovardado, né, de estar nos espaços, de estar se expondo, fazendo as atividades remotas necessárias, né, e estamos aí, né, apesar, né, de todos os pesares, né, comemorando, sim, o nosso dia e fazendo essa nossa conversa aqui hoje, que eu espero, né, que seja boa para todos. Obrigada, Flávia. Obrigada, Rita.
Então, acho que o que a gente pode tirar, né, de todas as falas que a gente ouviu aí dos nossos parceiros, foi o tanto que a psicologia permanece com essa identidade também de resistência, né, até mesmo dada a construção da sua regulamentação. E penso que o que nos mostra é que a gente não vai ter descanso nunca, né? Porque o nosso grande desafio é lidar mesmo, né, com um trabalho de reafirmação da psicologia enquanto ciência e profissão, sempre com uma postura ética em prol, né, da promoção e da garantia dos direitos humanos e de uma sociedade mais justa, né? Luz trouxe muito isso. Mas eu queria conversar um pouco com vocês, trazendo alguns temas, né, que atravessam essa questão da regulamentação, e a gente está aí completando 58 anos da lei, né? E antes desse histórico, né, a gente sabe que ele se constitui por lutas muito significativas, principalmente a partir da participação da psicologia no processo da reforma psiquiátrica. Então, a gente poderia abrir, né, dizendo o que é interessante também destacar nesse processo de avanço ao longo da história da profissão. Então, deixa eu abrir aqui. Então, gente, quando a gente pensa um pouco nisso, eu acho que tem a ver um pouco também com a nossa abertura, né, Rodrigo? Quando você fala dos municípios de Minas, são 853 municípios e com um agravante, né? Mais da metade abaixo de 20 mil habitantes. Então, assim, até para você constituir as redes de saúde, a gente trabalha muito, né? Com as regiões ampliadas e com regiões de saúde, com referenciamento, enfim. E a política de saúde mental entra nisso, né, Flávia? Né? A gente trabalha com as redes de saúde mental também inseridas nesse contexto aí de um estado, né, tão diverso, onde a gente precise, né, construir essa profissão, não só no Brasil, mas também em Minas, né, na Minas da diversidade. A realidade que a gente tem no norte é bem diferente do que a gente tem no sul, né? Sudeste, enfim, nós temos regiões, né, bem diferentes entre si. Bom, quando a Flávia faz essa provocação, né, e trazendo também um pouco, né, a gente tem sobre a nossa Semana Psi, né, essa presença da psicóloga e do psicólogo, essa presença que acolhe e promove a vida, e o nosso slogan de gestão, né, será psicologia em todos os lugares, fica aí já pautado o nosso desafio dessa psicologia nessas várias minas, né, várias Minas Gerais. Quando a gente fala do breve histórico assim, da psicologia nas políticas públicas, a gente tem que pensar que a nossa profissão nasceu, né, em plena ditadura, né, e também no viés assim, de crítica a esse autoritarismo. Nós tivemos a condenação, né, dos psicólogos, e porque a psicologia já existia, né, como foi dito muito bem na mesa de abertura, ela já existia, assim como em muitos países, né, mesmo sem ser regulamentada, ela já existia, e nós estávamos em alguns espaços, mas no momento também que essas psicólogas, né, dessas instituições reproduziam assim, na sociedade esse autoritarismo da ditadura militar, o teatro, o cinema, né, passam a ter produções questionando essas práticas, inclusive as práticas manicomiais, né, e o aprisionamento medicamentoso e físico das pessoas. A gente teve aqui em Minas, né, o maior parque manicomial da América Latina, que foi, né, na região de Barbacena, onde, né, deu origem assim, a livros, documentários, né, onde as pessoas, né, viviam, né, de uma forma que Franco Basaglia, né, assim, quando ele vem ao Brasil num congresso de psiquiatria, ele coloca isso de uma forma muito clara, né, assim, colocando essa situação do Brasil na questão de como lidava, né, com as pessoas aprisionadas em manicômios de uma forma muito potente, e isso ganhou as grandes lutas, dando origem, né, a uma luta muito forte, que é a luta antimanicomial, e também, né, a uma proposta aí de reforma psiquiátrica, que hoje a gente tem a Lei 10.216, né, dizer que a psicologia ela esteve presente na construção da reforma sanitária, e paralelamente também, né, na construção da reforma psiquiátrica antimanicomial.
Bom, historicamente, a nossa atuação, né, lá nos anos 70, ela estava restrita a uma psicologia aplicada, executada nos consultórios particulares, nas escolas, empresas, né, e cujo acesso estava restrito àquelas pessoas que tinham como custear esse trabalho. E aí nasce, nessa época, a psicologia comunitária, né, e a atuação nas questões sociais propõe um paradigma para o trabalho, para o nosso trabalho, identificando de uma forma bem elucidada o nosso papel na realidade brasileira, né, o papel da psicóloga e do psicólogo. E aí, esse compromisso social da psicologia, né, esse nosso olhar capaz de compreender os aspectos subjetivos que são constituídos desse processo social, e, ao mesmo tempo, né, que se constituem os fenômenos sociais, possibilitando que tais políticas garantam, né, de uma forma efetiva os direitos humanos. E quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando no direito a uma moradia digna, né, direito à saúde, direito ao trabalho, né, enfim. Eu acho que a gente tem, às vezes, uma concepção, e que às vezes a gente precisa trabalhar um pouquinho, o que são, né, efetivamente esses direitos humanos que a gente tanto fala. Então, para o sistema conselho de psicologia, e eu acho muito bom quando a minha profissão, a nossa profissão, a gente trabalha, né, nesse sistema de conselhos, as políticas públicas são centrais para a melhoria da qualidade de vida dessa população, porque a promoção da saúde, né, e a superação da pobreza são processos inseparáveis, e um depende do outro. E aí, ao longo das décadas, a gente vem, né, a psicologia vem sendo convocada a defender as políticas públicas, a gente segue reafirmando o nosso compromisso com a universalidade do SUS, né, como o resultado do processo democrático, do SUAS, da segurança pública, da educação básica, né, políticas que efetivamente melhorem a qualidade de vida, né, das pessoas. Bom, Flávia, vai me falando do tempo aí, tá? Porque a gente começa a falar e não para. Assim, depois você pode trazer mais dados, eu acho que tudo que você trouxe são pontos muito relevantes, né? E você consegue também elucidar mais coisas aí a partir da minha pontuação, mas já vou trazer, assim, algo para problematizar um pouco a sua fala, né? Porque, considerando que a gente tem aí também, né, diante de todas essas lutas, o compromisso social e ético da psicologia como um projeto assumido pelo sistema Conselhos, né, e que reafirmou a psicologia como mais acessível e envolvida cada vez mais com as lutas e as questões sociais. Então, o que eu fico pensando é o que a gente pode trazer, né, enquanto desafio com as novas formas de trabalho, com as tecnologias, né, incluindo aí o atendimento online, que está tão, assim, sendo utilizado neste momento enquanto um recurso, né. Então, como que a psicologia também tem acompanhado, né, esse nosso tempo. Rodrigo, quem sabe você nos ajuda aí. Olha, pode ser que eu tenha perdido um trechinho da sua introdução. Vou avisar logo para vocês, tá, pessoal? Eu tenho uma filha de 2 anos e 7 meses, então volta e meia ela aparece por aqui, né? Nesse exato momento ela apareceu aqui debaixo da graça e retornou, então pode ser que talvez eu tenha perdido um pouquinho, tá? Ô, Rodrigo, com certeza ela deve estar, assim, muito ansiosa para ver o Cristo Redentor de azul, né? Coisa linda, maravilhosa que vocês vão fazer aí no Rio. Nós vamos todos e todas assistir aí. Essa será uma ação do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, né? Eles conseguiram essa proeza de hoje, na noite de hoje, o Cristo Redentor ficar em azul, né? Representando a lápis azul, que é a cor da psicologia. E o Conselho Federal está representado também, não presencialmente, né? Eles vão fazer uma live do Cristo, né? A live vai acontecer lá de cima, ao vivo, mas a presidente do CFPP estará participando online, né, dessa fala. Vai ser super bacana, vai ser um momento bacana aqui de reconhecimento, e que todos saibam, né, que hoje é o dia do psicólogo, e mais uma vez afirmarmos aí a importância da psicologia, né, como um todo. Mas, Flávia, isso que você traz, assim, nesse momento abriu muitas coisas aqui, tá? Assim, você foi falando e muitas coisas foram surgindo, e eu dou total liberdade para Rita e Lu
introduzirem a fala no meio, me cortar, fazer posicionamentos, né? Enfim, eu estava aqui pensando, né? Também um pouquinho contaminado pelo que a Lu estava trazendo na fala dela. A nossa prática, né? Algumas pessoas nos questionam muito, né? Por que vocês falam muito em direitos humanos? Algumas pessoas acham até que é uma bandeira partidária, né? Pô, vamos trazer política para cá? Primeiro que eu acho que não existe... se todas as nossas ações, seja ela enquanto cidadão, instituição, não importa, a partir do momento que há o diálogo com o outro, com a sociedade, com instituições, há uma questão política envolvida, né? Somos seres políticos. Mas a questão dos direitos humanos não tem nem tanto a ver assim, com questões políticas partidárias, não, né? Além do mais, porque o Conselho é constituído por pessoas que compõem a categoria, né? Diversas áreas, diversas frentes, cada um com um pensamento diferente, né? Que constitui um grupo para poder gerir o Conselho. Mas uma coisa muito interessante para as pessoas lembrem, sabe, que o nosso Código de Ética ele é baseado na Declaração Universal de Direitos Humanos, assim também como tem base a Constituição Federal de 88, que é considerada uma Constituição cidadã, né? Que coloca à frente da nossa prática esse olhar primordial, principal no cidadão, no ser humano, né? Então, assim, não é apenas a psicologia, todas as profissões da saúde elas têm o seu respectivo código de ética voltado para os direitos humanos. E aí esbarramos no outro detalhe aí também, nessa confusão que sempre existe, o que é a função do conselho, o que é a função sindical, né? Nós somos também muito procurados, muito demandados por demandas sindicais, e aí isso acontece sempre, né? Muitos anos, e precisamos confirmar, afirmar, né? Olha, isso aqui não é prática nossa, mas temos em muitos estados parcerias com os respectivos sindicatos também. Então, quando recebemos demanda, compartilhamos com os sindicatos, assim mesmo quando os sindicatos recebem algumas demandas que não são deles, eles repassam para a gente, para que possa ter esse diálogo, essa troca, e um dar subsídios aos outros, né? Então, que possa ajudar nessa luta, né? E num momento também delicado, né, que os sindicatos estão ficando fragilizados, e quem de fato perde com isso é a categoria, porque é a instituição que é responsável para cuidar também das questões trabalhistas, né? Então, o Conselho Regionais, o Federal, muitas vezes tem uma limitação nessa pauta, porque quando chega no juízo, né, o juízo provavelmente fala assim, olha, isso aqui não é questão de vocês, né? É questão sindical. Então, a gente sempre trabalha em parceria para poder ajudar a comunidade, os profissionais, nessas questões, né? Talvez eu esteja um pouco já me perdendo aqui na questão principal, mas, por favor, me salve, me lembre se eu sair muito, tá? E diante dessas lutas todas, e lembrando, né? Então, por isso, sim, somos muitas frentes, muitas áreas distintas da psicologia. Hoje, podemos dizer que a maioria dos profissionais registrados, mais de 60%, está dentro do consultório particular, do atendimento clínico, trabalhando como segundo... diretamente só com psicologia clínica ou estou sendo um trabalho em paralelo, né? E também um número grande, acima de 60% também, para vocês verem como existe essa variedade, essa variação, estão nas políticas públicas. Então, mostra o quanto a gente também está crescendo, ampliando, ganhando mais espaço nesse território. E interessante também que durante muitas pessoas entendiam, muitos ainda entendem, que quem procura a psicologia, né, são pessoas específicas, são poucas as pessoas que têm acesso, de fato, à psicoterapia, e pode ficar parecendo que é uma prática elitista, e nós estamos cada vez mais tornando isso social, né? Então, isso que eu quero dizer com isso, que a prática clínica, aquela que antigamente era para poucos, cada vez mais está se ampliando e acessando os povos vulneráveis, né? As pessoas que, com certo tempo, não tinham acesso. Então, enfim, eu já estou aqui um pouco me perdendo na discussão, que é tanta coisa que vem, mas eu abro a palavra também para que a gente possa ampliar esse diálogo e trazer os demais pontos a serem discutidos e trazidos para vocês. Seu áudio está fechado, Flávio.
queria trazer dentro dessa perspectiva, obrigada, viu, Rodrigo? Acho que, né, você trouxe pontos também relevantes, mas claro que dentro dessa perspectiva, eu queria pensar também, né, a partir dessas duas dimensões, éticas e políticas, que a gente também sabe que é fundamental, né, para a construção das práticas nos diversos campos, né, que a psicologia está, quais que seriam os desafios que se apresentam hoje para a valorização da profissão, principalmente diante desse contexto que a gente vive, né, de grande desmonte das políticas públicas, né, que você também traz aí como relevante, e a tentativa, principalmente mais recente, que a gente teve sobre o enfraquecimento das estruturas de regulamentação profissional, né, que foi um ponto que o sistema conselhos esteve muito presente, né. Talvez você também possa nos ajudar, Lourdes também pode pontuar, e o que Rita também tiver está aberto aí. Você fala, Rita? Ou eu? Pode trazer a Lourdes também. Tá. Vamos lá. Bom, gente, eu acho que quando... Aí buscando a fala, né, do Rodrigo, quando ele fala desse papel do sindicato, né, e do conselho, dizer que eu estive em 2 gestões no sindicato das psicólogas e psicólogos, né, de Minas Gerais, e, assim, os desafios que a gente também encontra, né, no exercício profissional, né, e aí, entre os principais desafios, né, da psicologia nesse cenário, e não tem como a gente pegar a psicologia, pegar o profissional da psicologia, o trabalhador, a trabalhadora, e colocar num contexto separado, porque a gente está inserido dentro, né, de um país com todas essas situações que ocorrem, né, e que a gente vê aí de uma forma cotidiana. Então, os principais, a gente, assim, pontuar algumas coisas, também o tempo não dá para dizer de tudo, né, mas que seria principalmente os retrocessos e as perdas de direitos no campo dos direitos humanos e no campo do trabalho também. Esse impacto das reformas para a saúde mental da trabalhadora e do trabalhador traz para a gente, não só enquanto trabalhadores e trabalhadoras, mas também, né, nesse lugar do cuidado com essas pessoas. Então, o desmonte estrutural, né, do papel social do Estado é evidente e agressivo, né, com a implementação de uma política brutal de ajuste fiscal, que impôs para a gente uma legislação trabalhista, né, onde, assim, houveram muitas perdas, e as reformas profundas aí na questão da Previdência Social. A gente teve, né, essas mudanças, quando a gente fala de nenhum direito a menos, né, essas mudanças são nefastas aos direitos e garantias conquistados de uma forma árdua por meio da Constituição Federal, né, e assim, nesse cenário não tem como a gente não dizer da AEC 95, né, a antiga PEC 55, que congela os gastos públicos, né, para as despesas primárias por um período de 20 anos, e dentre essas políticas, né, está o SUS, o SUAS, né, assistência social, educação básica. Então, assim, como lidar com isso, né, no momento onde essas políticas estão sendo brutalmente atacadas. Então, esse retrocesso vai aumentar a iniquidade, né, o estrangulamento e acesso a bens e serviços de saúde, vai dificultar a efetivação do direito à saúde no Brasil. Nós já temos parcos recursos, né, para o funcionamento de programas e projetos, para essa maior política, né, de inclusão social que é o SUS. Então, são colocados em risco, principalmente, né, a política também nacional de saúde da trabalhadora e do trabalhador. Quando a gente vive, assim, nesse momento, né, onde o nosso país vive profundas transformações sociais, e não é só o nosso país, onde o mundo está vivendo profundas transformações, a gente precisa pensar também que muitos avanços muitas coisas que nós conquistamos, avanços, né, não foi sem sacrifício, né, nessa conquista de direitos, e nós não podemos permitir agora, né, que esses direitos, assim, que a gente vá perdendo de uma forma gradativa esses direitos. Um outro ataque que a gente vem sofrendo na psicologia em relação
a psicologia, né, enquanto autarquia, quando você, né, a gente coloca a autarquia, é essa PEC 108, que tenta mudar a natureza, né, a natureza dos conselhos, a natureza jurídica dos conselhos. É uma luta que nós, não só o Conselho de Psicologia, mas todos os conselhos, né, das áreas, né, todas as áreas, não só da saúde, mas todas as áreas e conselhos, nós estamos, né, nesse movimento aí de proteção dos nossos conselhos também. Um outro desafio que a gente tem é que a gente vive uma opressão midiática, né, onde as pessoas são capturadas também nos seus comportamentos, a gente muda-se muito o valor, inclusive até das informações. A gente está vivendo um mundo de fake news, né, onde as pessoas são cooptadas, né, com mensagens falsas, e isso também nos captura, né, enquanto seres humanos, enquanto trabalhadores e trabalhadores. E uma coisa que eu gosto de dizer muito, né, é que a gente tem que enfrentar isso nos colocando em luta, porque um dia alguém fez isso por nós, né? Um dia alguém garantiu para a gente uma Constituição cidadã, e agora cabe a nós, né, garantir que essas conquistas aí também para as gerações futuras. E só para finalizar um pouquinho essa fala, que na nossa profissão especificamente, talvez um dos maiores desafios que a gente tem na nossa profissão liberal, né, de psicóloga e psicólogos, é que alguns de nós ainda não nos reconhecemos como trabalhadoras e trabalhadores, né? Nós precisamos nos enxergar e nos reconhecer enquanto uma categoria trabalhadora, para poder também reconhecer que muitos desses retrocessos que estão sendo colocados vai chegar a nós, né? E para alguns até já chegaram. Então, a gente precisa ter uma identidade, nos reconhecermos nesse lugar, né, do trabalho. Dizer que uma outra coisa também que o sistema conselhos como um todo, e para a gente aqui em Minas, né, é um compromisso de gestão, é a jornada de 30 horas, né, para as psicólogas e psicólogos. Essa jornada de 30 horas é uma reivindicação não só da psicologia, mas de profissões da área da saúde, que vai proporcionar para a gente, né, uma melhor qualidade de vida, vai minimizar os problemas gerados, né, pela natureza do trabalho. Algumas profissões como a nossa, né, tem algumas especificidades que fazem da redução dessa jornada de trabalho muito mais que um sinal, né, de desenvolvimento social, mas uma verdadeira necessidade para assegurar e proteger a nossa saúde física e mental. Acho que tem mais coisas, mas eu vou deixar que, que a Rita e o Rodrigo aí me complementem um pouco. Então, aí eu já vou provocar um pouquinho a Rita, que ela está quietinha ali. Eu acho que não só isso, né, e com todas as falas que a gente já ouviu hoje, a psicologia continua aí, né, nessa posição sempre de resistência, né, Lourdes? Acho que você traz muito bem isso. Por todas essas questões ainda que a gente precisa trabalhar e avançar ainda mais. Mas, recentemente, né, toda a área da saúde se viu aí diante de um contexto, né, mundial e nacional também muito complexo, que se instituiu a partir da pandemia, né? E o resultado disso foi a necessidade do isolamento social, que trouxe, né, a gente sabe, muitos atravessamentos psíquicos, né, para milhares de sujeitos. Então, acho importante a gente também trazer alguma reflexão, como é que a psicologia tem se apresentado diante desse contexto, quais os desafios éticos, né, que tem se colocado, né, diante disso tudo aí que a gente tem vivido nos últimos meses. Rita, quem sabe você contribui agora mais um pouquinho com a gente, né? Então, né, nesse tempo todo que eu tive no conselho, né, segunda gestão do conselho, eu acho que nunca fui colocar éticos, né, que são esses desafios onde não tem resposta, né, a gente, diante dessa novidade, né, e a psicologia em si, né, ela o tempo todo provocada, né, nessas mudanças todas que a sociedade vai que vão acontecendo na sociedade, mas especificamente com a questão da pandemia, né, e essa situação política, né, tão
como agora, eu acho, e como eu disse logo, né, que eu cheguei, eu tenho estado muito orgulhosa, assim, do quanto que a gente não tem recuado, né, a gente tem mantido, tentado fazer um trabalho, sustentar um trabalho da psicologia, apesar de todas essas dificuldades. Então, eu tenho dito assim, né, que eu acho que a psicologia está se portando, Ô, e Rita, isso eu eu acho acho que que é só. fundamental. Desculpa te interromper, mas acho que a sua fala ela está sendo cortada um pouquinho. Só você posicionar aí seu áudio melhor. Eu tô com fone. Agora está melhor. Obrigada. Pode continuar. Desculpa, né? Interromper a fala é horrível, mas não estava dando para te ouvir, não, viu? Melhorou? Melhorou. Entendi. Não tem problema, não. Bom, então, eu acho que é isso, né, desses tempos especialmente difíceis, né? E eu acho que ela tem, né, se portado, né, à altura desse tempo, né? Tem enfrentado os desafios, né? Não tem recuado diante das dificuldades, né? E isso eu falo tanto a nível, né, de conselho, né? Quanto a nível dos próprios psicólogos, né, que estão tendo que se reinventar aí, né, especialmente na questão do atendimento remoto, né, dos atendimentos via online, de que o nosso posicionamento político diante dessa situação também é um posicionamento ético, né? Porque muitas vezes a gente é cobrado, né? E a gente escuta isso, vocês escutam e a gente escuta também nas redes sociais também. A psicologia tem que ter uma posição neutra, né? Ela não pode fazer política, né? Como se a questão da nossa saúde mental, né? Ou do sofrimento das pessoas fosse alguma coisa descolada completamente do que está acontecendo agora, né? Quer dizer, como que a gente vai pensar uma psicologia que vai cuidar das pessoas se ela não se dispõe a cuidar das políticas que promovem ou não adoecimento, violência, opressão, né? E todas as formas, né, de processos que, vamos dizer, que desagregam as subjetividades, né, que enfraquecem as possibilidades do sujeito se colocar no mundo, né? Então, não dá para pensar uma psicologia ética, né, sem um posicionamento político, especialmente numa situação como a gente está vivendo, né? Então, não dá para a gente cruzar os nossos braços, fechar nas nossas quatro paredes dos nossos consultórios, né, como talvez, né, em algum momento inicial a psicologia se portou dessa maneira, mas hoje, né, a psicologia é muito mais do que isso, né, e a gente precisa avançar, a gente precisa entender que tempos que a gente está vivendo, né? Um engenheiro, um médico, ele não trabalha, um cirurgião, por exemplo, ele não trabalha da mesma maneira que ele trabalhou na década de 80, né? Se ele faz uma cirurgia hoje, né, da forma como ele fazia nos anos... Ô, Rita, eu gostaria que você retomasse, né, então, aquele ponto que a gente estava dizendo exatamente da contribuição da psicologia neste momento, que é um contexto político, né, e que a psicologia tem muito a dizer, principalmente já que a gente está num contexto de pandemia, onde o adoecimento psíquico, né, tem tomado, assim, né, todas as mídias, e a gente tem escutado muito sobre isso, principalmente em função do isolamento social. Eu gostaria que você trouxesse outros pontos para além daqueles que você já contribuiu a partir disso. Pois é, eu não sei até que horas, né, que a minha fala caiu, mas enfim, eu estava dizendo, né, de que a psicologia precisa se colocar à altura desse tempo, né?
Então, esse tempo de pandemia, né, e esses desafios políticos todos estão sendo colocados, a psicologia precisa se posicionar, e o desafio ético é esse desafio que não tem resposta, né, que a gente está tendo que inventar novas estratégias, né, novas formas, né, de lidar com essa situação e que nos convocam, né, um ineditismo, uma novidade. Então, nós temos nosso código de ética, nós temos as nossas resoluções, né, mas muitas coisas que estão sendo colocadas para a gente não tem resposta ainda, a gente está construindo, né. E eu estava dizendo que eu me sentia muito orgulhosa, né, da profissão, né, da psicologia, porque sinto que a gente não tem recuado, que a gente tem com coragem enfrentado esses desafios, né, e nos colocado, né, cada vez mais presente, ou até colocar novas questões, né, energia fosse uma ciência que pudesse se manter fechada, né, nas quatro paredes da mente humana, né, como talvez fosse uma prerrogativa inicial, mas que hoje não é uma realidade, né? A psicologia hoje, ela compreende a sua posição política, as relações como as políticas públicas se posicionam ou não, né, para os cidadãos, as questões do racismo, as questões das violências de gênero, quer dizer, tudo isso influencia a nossa saúde mental. Então, não dá para pensar uma psicologia descolada da realidade, né? E eu acho que a pandemia vem mostrar isso com muita clareza, né? Como que a gente vai pensar hoje uma saúde mental sem pensar na questão do distanciamento social, né? Dessas dificuldades que a gente está vivendo pertinentes aí à questão da pandemia, né? Também as questões políticas no Brasil, né? Não só no Brasil, mas nós no Brasil estamos vivendo uma situação especialmente delicada, né? Para usar uma palavra bem delicada, passando um barulho aqui, esperar um pouquinho. Bom, então não dá para a gente pensar numa psicologia que se isente, né, que se esconda desse tipo de problemática, né, porque isso não seria um posicionamento ético. A posição ética, inclusive, é enfrentar, né, e entender que tudo relacionado à nossa saúde mental, né, é resultante, né, daquilo que acontece, sim, né, no campo social, no campo político, no campo das políticas, né, no campo econômico, da economia, né. Então, eu acho que esse desafio ético-político, né, tem colocado a psicologia, tem convocado a psicologia, e a gente tem resposta, mas a gente tem visto os psicólogos também nas suas situações, né, de campo de trabalho, também se reinventando e reinventando a própria psicologia para poder dar conta dessas demandas. E é a hora, né, a gente cuidar para que a nossa profissão responda, né, a isso tudo, mas sem também sair da sua posição de psicologia, de ciência, né, de não fazer qualquer coisa em nome, né, de responder a isso também, né. Então, obviamente que essas demandas estão sendo colocadas e a gente precisa responder, mas também com responsabilidade, com ética e garantindo que as nossas resoluções, né, e as nossas, tudo que a psicologia construiu como ciência seja o norte para isso, né, porque senão a gente também responde de qualquer maneira, de qualquer lugar,
com qualquer... Rita, eu acho que você está com problema também no microfone. Agora a gente parou de na pressa de responder. Então, aí o Rodrigo complementou, e a Lourdes também. Eu queria retomar a fala do Rodrigo em cima daquilo que você trouxe. Ele estava trazendo exatamente esse novo fazer e o contexto, né, político, econômico, social. E depois a Lourdes complementou, pontuando, né, a importância da gente sempre voltar no código de ética, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, Rodrigo, você pode tentar amarrar novamente, até para a Lourdes trazer, né, como que ela situou, né, o código de ética a partir da sua fala? Tá, eu vou pedir perdão caso eu não sei onde exatamente nós fomos ouvidos antes da live cair, né? Então, eu vou tentar resumir, mas caso eu seja repetitivo, já peço desculpas. Mas, resumindo, eu estava falando que somos seres biopsicossociais, né? E nós, na nossa prática, independente de ser no consultório, uma sala fechada ou no meio aberto, não importa, com pessoas ou constituições, sempre quando formos analisar algum fato, uma situação, nós precisamos dar esse olhar socioeconômico, político, ambiental. Né? Eu fiz aquela menção com a economia, né? Esses assuntos já estão nos atravessando, e quando a gente fala em economia, a gente não fala apenas de um fenômeno relacionado à riqueza, a dinheiro, a poupança, a despesa. Né? Nós usamos o termo economia no sentido de estudar os fenômenos relacionados com a obtenção de utilização dos recursos para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Então, quer dizer, nós precisamos dar um olhar amplo para poder entender o contexto e dar a orientação correta, né, diante da singularidade que cada situação, que cada pessoa nos apresenta. Enfim, e eu também não vou me estender muito não para a gente poder correr, mas relacionado à parte ética, talvez possa parecer uma fala um pouco legalista, talvez, mas enquanto instituições, autarquias, nós também temos o Tribunal de Contas aí sempre nos acompanhando e outras instâncias governamentais para que a gente possa fazer o nosso trabalho de maneira transparente, mas é muito interessante sobre todos esses assuntos novos que nos atravessam, de violações de direitos, né, que não são assuntos novos, né, mas com a história do Brasil isso sempre existiu. Mas isso cada vez mais está ficando mais frequente na nossa prática, lembrando, tanto no consultório particular, tanto nas políticas públicas, institucionais, enfim, nós hoje em dia precisamos falar sobre isso. Né? Muitos de nós não discutimos isso, não aprendemos isso na faculdade, mas se torna necessário, até mesmo porque muitas coisas começam a aparecer no nosso trabalho, nós precisamos ajudar. E é muito interessante, eu não vou trazer casos específicos, mas cumprir a lei, cumprir o que as leis, o que o Código de Ética, não apenas o Código de Ética, mas o que a Constituição prevê, é obrigação nossa profissional também. Então, se há uma quebra de direito no nosso trabalho, uma violação qualquer, se nós não fazemos nada com isso, isso pode ser considerado um ato de conivência e podemos responder por isso. E é muito interessante isso. As instituições, o Ministério Público, às vezes, nos procuram para poder orientações sobre isso. Né? Um exemplo rápido que pode parecer que não tem nada a ver. Uma vez, foi um órgão relacionado ao Ministério da Fazenda, entrou em contato com a instituição que eu representava na época, perguntando se o profissional da psicologia poderia atender familiares. Né? A gente achou estranho o Ministério da Fazenda fazer essa pergunta para a gente, né? Mas, enfim, aí respondemos, olha, existem certos cuidados, certos erros, colocação de primeiro lugar, tudo mais, mas ficamos curiosos para saber, né? O que está acontecendo? Por que essa pergunta? Por que veio no Ministério da Fazenda? E explicou, porque eles estavam naquela operação pente fino ligado a imposto de renda, estavam descobrindo profissionais psicólogos que estavam emitindo recibo para os seus familiares, né? Com a intenção de burlar o imposto de renda. E eles iam pegar isso e isso poderia virar uma denúncia ética contra aquele profissional por estar exercendo, na sua profissão, estar descumprindo uma lei. Né? Então, assim, nós somos atravessados por tantas coisas que nós nem imaginamos. Né? Então, assim, tudo isso se faz necessário se discutir e se não soubermos sobre o assunto, não tem problema. A gente pode aprender ou então passar
o caso, a história, um nosso colega qualquer que possa dar a devida orientação, né? Mas, sim, hoje em dia nós somos tomados por isso e precisamos falar sobre isso. Então, Lourdes, você trouxe os princípios fundamentais, né? Não sei se você quer repetir. Não, acho então, que é importante localizando aí na fala tanto da Rita quanto do Rodrigo. Eu, assim, pedir desculpas também se vocês já tiverem escutado, a gente está assim, aqui sem saber, né, o que foi veiculado ou não, então já também, como o Rodrigo, já pedindo desculpas aí se for repetitivo. Eu tinha abordado, né, na minha fala anterior, a questão desses princípios fundamentais e também a questão das fake news, né? Eu acho que é importante, porque são pequenos, e aí, como já foi falado pelo Rodrigo, a gente tem um código de ética que a gente tem obrigação de seguir, assim como também existe uma Constituição Federal que os governantes e todo cidadã e todo cidadão também é obrigado a cumprir, né? E aí, nesses princípios fundamentais, o primeiro, né, o psicólogo e a psicóloga baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Logo abaixo, no segundo, o psicólogo vai trabalhar visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, e vai contribuir para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E também, né, que a nossa atuação tem que estar respaldada, né, com responsabilidade social, analisando de forma crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então, isso é muito importante, né, não só para nós que estamos nas direções das autarquias, mas também para toda psicóloga, todo psicólogo no exercício da profissão, né? Então, foi um pouco isso que eu tinha colocado, e na sequência, depois, eu não lembro mais a ordem, né? A gente estava dizendo assim, o tanto que nós estamos sendo invadidos e invadidas aí em relação a várias situações no Brasil, né? E também em relação à nossa profissão, em relação às fake news. E isso me lembrou um pouco uma campanha, né, que o Sistema Conselhos fez, eu não lembro exatamente, acho que antes de 2012, 2009, 2010, não me lembro a data, mas que a campanha era assim: quem financia a baixaria é contra a cidadania, né? E que tem como um dos seus principais instrumentos de atuação a divulgação dos programas que receberam o maior número de reclamações, fazendo dessa forma ecoar a opinião pública em relação, né, para poder provocar uma mudança na programação televisiva. Então, isso lá atrás, né, uns 10, 15 anos atrás, se a gente atualizar e trazer hoje para o nosso contexto, né, é uma campanha que com certeza a gente podia revisitar em relação às fake news, porque, né, assim, de qualquer forma, o que vem acontecendo no Brasil nos últimos 2 anos são situações que a gente não sabe nem muito como lidar, porque o tempo inteiro, né, assim, a gente sendo bombardeado com informações, e quando você vai buscar essa informação, ela não é verdadeira, mas ela já fez o estrago necessário que precisava ser feito, né? Então, talvez fosse o momento também da gente revisitar um pouco, né, essas grandes campanhas que nós fizemos né, no Sistema Conselhos, porque essa em relação, né, sobre essas mudanças, né, na programação televisiva, a gente tem que pensar hoje no tempo da internet, nesse tempo de pandemia, assim, enfim. Eu acho que foi um pouco isso que eu tinha falado, Flávio, não sei muito mais a sequência, e já peço desculpas, né, para quem está nos assistindo. A gente corre esse risco, sim, né, de estar nessas programações remotas, e aí cai conexão, né, enfim, mas são essas coisas que todos nós que estamos trabalhando remotamente, a gente tem vivido também, né, de uma forma cotidiana, né, essas intempéries aí da internet também. Sim, obrigada, Lourdes. Rita, eu queria, então, também resgatar um ponto da sua fala, né? Quando a gente começou a tratar sobre esse pós-pandemia, né? E os atravessamentos disso no adoecimento, né? E que a gente trouxe também que existe algo que fala sobre um contexto mais pessimista. Você gostaria de contribuir alguma coisa sobre isso? A gente tem, em geral, né, as pessoas têm falado muito sobre isso, né, que quando voltaremos ao normal, né?
E eu acho que essa é uma questão importante para nós da psicologia, porque a gente sabe, né, que diante de uma situação de crise, né, diante de uma situação de um adoecimento psíquico qualquer, né, não se trata de voltar ao que era antes, né? Então, essa perspectiva de cura, né, que a gente imagina que é um retorno a uma normalidade anterior, né, isso, na verdade, não existe, né? Na psicologia, a gente sabe, né, que quando o sujeito passa, né, por um tratamento psicológico, ele não volta ao que era antes. É o contrário, ele toma aquilo que trouxe ele, né, ao consultório, aquela realidade, aquele sofrimento, né, aquela angústia, e ele vai transformar aquilo em outra coisa, né? O que a gente tenta garantir com a psicologia, com o trabalho da psicologia, né, é que esse atravessamento, né, o torne uma pessoa melhor, né, vamos dizer, com melhores ferramentas para lidar com aquelas questões na medida que ele atravessou aquela situação, né? Então, isso é importante a gente entender, porque o pós-pandemia, a gente nunca mais vai voltar ao que era, né? Nós estamos diante de uma realidade que nos modificou e que nos atravessou, e o que virá depois vai ser resultado. Agora congelou. Agora eu não estou ouvindo a Rita mais, não. Então, vamos continuar aqui um pouquinho, enquanto ela... Voltou? Voltou. Oi? Estou congelando. Estou te ouvindo, pode falar. Vocês estão todos congelados para mim, mas... Então, acho que é importante a gente se posicionar, né, diante dessa situação, nesse sentido de entender que não voltaremos a uma condição anterior. E a psicologia ensina isso para a gente, né, de que diante de uma situação de crise, diante de uma situação de adoecimento, a gente vai inventar um novo jeito, com outras ferramentas para lidar com aquela situação, né? Não voltaremos ao estado anterior a essa situação política da pandemia. O que a gente tem que fazer, né, é fazer o melhor o melhor que pudermos, né, com essa realidade que nós temos, para poder reinventar, né, a sociedade, a própria psicologia, né? Então, eu acho que isso é uma discussão muito importante, né? De que as pessoas entendam que a forma como nós intervirmos agora fará diferença no que será depois, né, da pandemia, no que será depois, né, desse atravessamento político que a gente está vivendo, no que nós faremos com isso, mas não há possibilidade de retornarmos, né, ao que era antes, até porque isso vem exatamente para denunciar, né? A gente sabe que o sintoma, ele vem para denunciar que alguma coisa não estava legal, né? Então, alguma coisa que nós fizemos que não estava de acordo, né? E atravessar isso agora, né, com as ferramentas. E a psicologia, eu acho que tem muitas ferramentas a oferecer, né, para isso. Sim, com certeza. Eu queria, então, passar um pouco para as considerações finais, assim, né, ouvir novamente a Lourdes mais um pouco, para a gente trazer, né, talvez uma costura de todos esses pontos aí que a gente tratou hoje, e também o Rodrigo, depois finalizando com a Rita, pode ser? Pessoal, eu caí e voltei. Eu não sei se... Não, estava dizendo, Rodrigo, que até para a gente tentar costurar um pouco... Quem está sem vídeo? Tentar costurar um pouco todas essas falas, né, e esses pontos que trouxemos hoje, eu queria passar para cada um de vocês, tentar fazer essa marra aí e trazer outras
contribuições, a gente caminhando mesmo para a finalização, né, da nossa tarde. Vamos lá. Começa por mim, Flávia? Pode ser, depois a gente volta só para finalizar. Tá bom? O evento. Vamos lá, pode ser. Está finalizando? É isso? Estamos finalizando? Não, acho que tem esse momento para as considerações finais, né? Então, eu acho que o que eu gostaria de dizer, né, é que a nossa gestão atual aqui, né, no CRP está fazendo um movimento amplo, né, de agregar e de entender a importância de todas as entidades, né, da psicologia. Estamos trabalhando juntos e juntas com as nossas entidades, né, montamos o nosso comitê de crise, fizemos notas conjuntas com o sindicato, conversamos ações junto com as outras associações, né, que estiveram com a gente hoje mais cedo. Então, assim, a importância desse trabalho conjunto, principalmente junto também com o Conselho Federal, muito interessante esse movimento, né, de discutirmos de uma forma Brasil, né, as dificuldades dessa pandemia, falar que no início nós tivemos, assim, muito, assim, para todo mundo foi muito difícil, eu acredito, né? Mas para a gente, enquanto gestão, assim, de um conselho, né, vários desafios se apresentaram inicialmente no início dessa pandemia. Entre eles, né, a gente teve uma chamada logo no início do Ministério da Saúde, né, para um trabalho que ficou bem confuso, que nós não sabíamos se ele seria um trabalho civil obrigatório ou não, que seria um cadastramento dos profissionais de saúde para atender, né, até que de uma forma imediata, todas as 14 profissões da área da saúde fez então, uma reunião, né, com o então ministro da Saúde, isso há uns 150 dias atrás, onde ficou elucidado que seria um cadastro, mas não seria, né, um trabalho civil obrigatório. Eu acho que isso tirou muito, assim, ficou muito confuso para a categoria, né? Depois o cadastro no EPSI, do atendimento online, os estágios, né, da psicologia, os alunos do 9º e 10º período, os trabalhos essenciais, né? O que seria o desafio das nossas trabalhadoras e trabalhadores irem para os seus campos de trabalho e não ter os EPIs necessários, né? O tanto que isso motivou uma nota conjunta de orientação a gestores, né, do CRP e do sindicato. Estamos vivendo um problema, assim, né, enorme agora, né? Não sei se isso encontra ressonância no Brasil, mas aqui em Minas, que é em relação aos profissionais da área finalística, né, do sistema prisional e socioeducativo, essas pessoas, né, elas que estão dentro dessa área de risco, né, pessoas idosas, pessoas com diabetes, doenças autoimunes, né, elas têm uma avaliação do perito dizendo que elas precisam ser afastadas e fazer o trabalho remoto. E quando chega um item, né, dando uma resolução do comitê de integração, essas pessoas não podem fazer o trabalho remoto. Então, isso foi motivo de uma articulação, né, não só da psicologia, mas de outros conselhos, né, da área da saúde e também sindicatos, de um documento que nós entregamos para o secretário estadual de saúde, também na Assembleia Legislativa, né, para nessa proteção aí desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Enfim, né, dizer que são muitos, né? Esse 27 de agosto de 2020, ele está, eu falo assim, né? Falei em algumas lives, que a gente não entende se seria celebrar, se seria comemorar, mas marcar esse dia num ano atípico, num ano que vai ficar, né, lembrado aí na história, né, nossa, do mundo, né, como um ano de muito sofrimento. Dizer que para a psicologia, né, nós já avançamos muito, não só, né, nesse momento, mas assim, em todo esse processo histórico da psicologia enquanto ciência e profissão. Falar que esses avanços foram muito potentes, mas os nossos desafios são muito maiores. E a nossa contribuição aqui, né, nessa gestão é para que a psicologia continue avançando, né, na profissão, na ciência, no compromisso social, no respeito, né, às trabalhadoras e trabalhadores, né, que estão aí na ponta, né, nos consultórios, nas políticas públicas. Parabenizar, né, a todos esses colegas nesse 27 de agosto, dizer, né, que a gente reconhece e agradece, né, a nossa categoria pela busca incansável, né, de fazer
da psicologia, desse fazer da psicologia, dessas múltiplas potências. E dizer, né, que a gente segue reafirmando o nosso compromisso social e ético, que a gente segue junto com todas e todos, né, no combate a essa pandemia, dizendo que aquilo que estiver ao nosso alcance, enquanto autarquia, enquanto um conselho de profissão, nós iremos fazer, né, denunciando né, todas as formas, né, de não obediência à Constituição Federal. E também as normas sanitárias. E dizer, então, né, que apesar de tudo, né, que parabenizar todas nós e todos nós pelo nosso dia. Obrigada, Lourdes. Vamos lá, Rodrigo. Eu estava aqui pensando na palavra valorização, né? E que como cada um, às vezes, tem um entendimento diferente sobre ela no nosso contexto. Se pararmos para pensar na história, né? Antigamente, embora isso ainda aconteça muitas vezes, mas bem menos do que antes, né? As pessoas terem medo ou vergonha de falar em psicologia, ou sempre associá-las a uma prática ruim, né? Cheia de rótulos, mas pensando que somos seres com entendimentos equívocos, diretos e estruturais com relação a muitos assuntos, né? Então, essa mudança do entendimento do benefício da psicologia para a sociedade, isso vem sendo essa valorização vem sendo construída aos pouquinhos, né? Às vezes esperamos passos mais largos, mas é preciso entender que existe muita coisa ainda a ser trabalhada. Hoje, o profissional da psicologia, sim, é muito mais valorizado. Às vezes, as pessoas entendem que a valorização tem a ver apenas com a procura e o retorno financeiro disso. Sabemos que vivemos momentos complexos, difíceis com relação a isso, ainda mais em tempos de pandemia, com escassez de alguns trabalhos, mas percebemos o quanto espaço a psicologia tem pela frente ainda, né? De regulamentação, nós estamos fazendo 58 anos. A psicologia no Brasil é muito mais antiga do que isso, né? Somos ainda uma jovem senhora, nem se podemos chamar de senhora ainda, mas tem muita coisa a ser produzida, a ser construída. Temos ainda um campo fértil de trabalho e de expectativas. Quer dizer, muita coisa está por vir ainda. Então, hoje, quando nós falamos de sensibilização, quando as pessoas passam a aceitar mais o profissional, a profissão psicologia no seu dia a dia, isso é valorização. É uma luta antiga, né? Bem antes da luta antimanicomial, né? Hoje em dia, quando nós conseguimos tornar a psicologia acessível não apenas para uma elite, mas para toda a população, isso é valorização também. Hoje, quando nós somos obrigados a ter ideias diversas, pensamentos críticos sobre tudo que vem acontecendo, isso mostra o quanto os profissionais brasileiros, os psicólogos brasileiros estão capacitados a estarem atuando nesse contexto. Isso mostra uma competência da formação. Isso é valorização. Então, assim, pessoal, paciência, precisamos de um pouco de paciência nessa construção. Estamos sendo reconhecidos cada vez mais, estamos em cenários que antes nunca estivemos. Antigamente, quando uma lei era criada, um projeto de lei era pensado, e versavam, às vezes, até a própria saúde mental sobre a psicologia, às vezes os psicólogos nem eram chamados para a conversa, hoje em dia já são chamados, e não só para o que versa sobre a psicologia, mas eles querem o olhar da psicologia, o pensamento psíquico, para diversas áreas, inclusive até na economia, hoje a psicologia já é chamada para discutir também, né? Enfim, a valorização está vindo de pouquinho em pouquinho, mas às vezes não percebemos o quão valorizada ela já está, né? Às vezes não percebemos para ver o quanto evoluímos, estamos ao menos simplesmente almejando um teto, né? Mas é importante isso, né? Não é à toa que às vezes grupos, né, tentam entrar no sistema, tentam trazer outras questões, tentam derrubar resoluções. A STF já nos garantiu isso, né, que é o Conselho Científico do Sistema, que é responsável por essa pauta, que é a instituição competente a tomar essas decisões, mas isso é reconhecimento também. Talvez não seja da maneira como todos gostaríamos de estar, cada um com sua ideia, com seu pensamento sobre isso, mas estamos sim a caminho
do reconhecimento maior ainda da ciência, da profissão e dos profissionais, tá, pessoal? E assim, o que será da formação, do trabalho daqui a alguns 10, 20, 30, 50, 100 anos? Não sei, né? Mas lidar com essas novas informações, lidar com as novas tecnologias, com tudo isso que nos atravessa, faz parte, né? Então, somos seres competentes, inteligentes, e vamos nos adaptando e vamos mostrando a nossa competência enquanto profissionais em prol da sociedade, né? É isso, pessoal. Obrigada, Rodrigo. Vamos lá, Rita, com as suas considerações, a partir até dessas falas que trouxeram muitos pontos, assim, né? Rematando aí a nossa tarde. Eu queria só finalizar. Eu só queria finalizar parabenizando, né, os psicólogos e as psicólogas que estão aí nos ouvindo, participando desse dia. Queria também aproveitar, né, pegando o gancho da questão da valorização que o Rodrigo disse, que é técnica, né, diante da nossa profissão, diante dessa ciência, e eu queria aproveitar para convidar, a gente do Conselho está trabalhando muito, né, criando resoluções, né, criando normativas, a gente está se debruçando sobre os problemas e tentando, né, ajudar os psicólogos a vencer essa situação e atravessar de uma forma a garantir que a psicologia, né, se mantenha com o valor que conquistou até agora. Então, queria convidar as pessoas a se inteirarem, né, a olharem no site, ficarem atentas para as novas resoluções, porque eu acho que isso ajuda, né, com que a gente garanta, né, esse lugar que a gente busca tanto, né, que é um lugar de valor, um lugar de respeito, que a sociedade nos respeite, né. Então, a gente, né, na comissão de ética, né, a gente recebe, né, as queixas, né, da sociedade dirigida aos psicólogos. Então, eu acho que a gente tem um termômetro, né, de como está a psicologia também pelo que chega na comissão de ética, né. Então, eu espero que não chegue muita coisa, né, que chegue cada vez menos, né, não por falta de acesso, né, ao Conselho de Ética, mas porque os psicólogos estejam cada vez mais responsáveis, né, e cuidadosos, né, com a ciência que abraçaram. Como eu disse na minha fala anterior, né, que não façam qualquer coisa em nome da psicologia. A psicologia, ela merece, né, o respeito, né, e a dignidade que ela alcançou até esse momento, e a gente precisa garantir que isso se mantenha. Então, visitem o nosso site, né, a gente está sempre trazendo as notícias, né, o pessoal da comunicação está trabalhando como nunca, né, para colocar vocês aí, tentar colocar vocês em contato com a gente, ainda que com a limitação, né, da presença física, né, a gente está tentando compensar isso, né, com as relações remotas e virtuais. Então, se aproveitem disso, né, vão até o site, porque a gente está trabalhando muito, né, para que a ciência psicológica se mantenha, né, forte, né, e importante, né, para esse momento. É isso. Então, eu quero agradecer a Rita e ao Rodrigo, especialmente, porque eu quero que Lourdes faça, né, um fechamento final. Mas penso que a gente trouxe aqui, né, pontos cruciais sobre, né, todo o momento, desde a regulamentação até hoje, da psicologia, né, e principalmente por estarmos dentro do sistema, né, como que a gente tem enxergado e cuidado da psicologia neste momento. Acho que os desafios para a nossa profissão, eles são constantes, né, mas que a psicologia não se furta, né, a esse enfrentamento e
construindo sempre potencialidades, né? Penso que a gente também não pode esquecer, né, de estar sempre baseados a partir disso que a Lourdes trouxe, né, e a Rita, e que são confirmadas na fala do Rodrigo, né, esse compromisso técnico, ético, político, né, acho que também contribuindo, né, para a construção de uma democracia que se diz também dessa nossa participação, né. Então, agradecer muito, né, para mim é uma alegria muito grande fazer parte, né, deste time, desta profissão e também deste evento aqui, que é um evento comemorativo. Acho que temos muito que avançar, mas temos algumas coisas que a gente pode comemorar, sim. Então, eu passo a palavra a Lourdes, né, nossa presidenta, que ela, então, finalize esse evento, já que é um evento que a gente trouxe também para marcar esse dia. Um abraço, Rodrigo, um abraço, Rita, e muito obrigada. Obrigado por tudo, hein? Então, gente, queria convidar, né, a Flávia, a Rita, o Rodrigo para continuar aqui, né, nós vamos agora, né, fazer o lançamento da nossa identidade visual, da gestão do 16º plenário do Conselho Regional de Psicologia. O nosso lema é Psicologia em todos os lugares. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Agradeço o Conselho Federal com a presença aí do Rodrigo, a Rita, né? Companheira de plenário, né? Co-presidenta da Comissão de Ética, a Flávia, nossa gerente técnica, né, que trouxe e está trazendo grandes contribuições. E então, assim, vamos agora, né, assistir um vídeo, né, e fazer o lançamento oficial, então, da nossa identidade visual. Ok, gente?
Tá, eu quero só agradecer a presença de todos e todos, né, e dizer que para que a gente continue construindo a psicologia que queremos, né, que tenhamos todas e todos um ótimo fim de tarde e que a nossa psicologia esteja, de fato, em todos os lugares. Boa tarde.